Nosso mundo oferece muitas coisas para as quais a gente pode se desviar e buscar. Muitos ídolos são oferecidos para nossas vidas. Desde dinheiro, saúde, família, trabalho, tudo isso pode tomar um lugar na nossa vida que não deveria ocupar. Pode ser o centro de nossa vida. E no momento em que some, parece que a vida perdeu o significado. Parece que a vida perdeu o sentido. Nosso texto dessa manhã, ele vai falar sobre um povo que viveu no meio de muitos ídolos. E o motivo de viver no meio de muitos ídolos e serem escravizados por esses ídolos é porque deixou de conhecer a Deus. Nós vamos ler o texto. Geralmente, quando eu pregar em Juízes, eu não vou ler textos inteiros, eu vou ler sempre um pedacinho a pedacinho e explicando, mas hoje eu quero ler esse texto inteiro, para que os irmãos tenham um panorama de como de uma geração para outra, ou seja, dos avós para os pais, para os filhos, a situação mudou completamente. Quero que os irmãos percebam isso nesse texto. Versículo 6 diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gades. Essa é a primeira geração, digamos os avós. Eles conheciam o que o Senhor tinha feito por Israel. Eles sabiam de toda a história de Deus tirando o povo do Egito e levando para Canaã. Eles viram as grandes coisas que Deus fez no deserto. Eles viram Jericó sendo derrubado. Eles viram as cidades de Canaã sendo conquistadas. Eles viram Deus agindo em favor deles. Eles conheciam Deus. Segunda geração, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. E essa é a frase importante do nosso texto. Não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Não conheciam ao Senhor, e provocaram o Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal. Não conheciam o Senhor, provocaram o Senhor a ira, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estava em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Mais uma frase importante: se prostituíram a outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. A primeira geração conhecia a Deus, a segunda geração se esqueceu de Deus. Imaginem os filhos. Avós conheciam, pais não conheciam mais, não lembravam mais. Filhos, a gente vai 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O versículo destaca: eles eram piores que seus pais.
20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou, logo nem as entregou na mão de Josué. Depois nós lemos versículo 1 a 6 do 3. 3 coisas, 3 gerações. Uma conhecia, a outra não se lembrava mais, a outra pior que si mesma. Por quê? Faltava conhecimento do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Nós lemos um grande trecho delas e pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração, para aplicarmos em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer a sua verdade que está nesse texto, assim como a buscar mais e mais conhecer o Senhor, para que não sejamos como estas gerações foram. Esse é o nosso pedido, ó Deus, no nome santo de Cristo. Amém. A nossa série começou falando que onde passa um boi, passa uma boiada. Os irmãos estão lembrados? Eu falei que por onde passa um pequeno pecado, que às vezes parece insignificante aos olhos, no final passa uma multidão de pecados. O povo que nós vimos 2 semanas atrás, aliás 3, eu preguei uma de Hebreus e o Sérgio pregou uma depois de mim. O povo que antes buscava o Senhor, diz o texto no versículo 1 que Josué morreu e o povo foi buscar ao Senhor para saber: Senhor, o que a gente vai fazer? E diante da ordem de Deus, Judá vai subir. Diz que naquela época Judá falou assim: puxa, eu preciso de mais gente, Simeão vem comigo. Foi o pecadinho do povo de Israel, não confiar que Judá sozinho conseguiria derrotar os povos. Ele precisou chamar: vamos fazer uma aliança maior entre nós e ficar mais fortes. Esse povo que começou com esse pequeno pecado, parece aos nossos olhos, puxa, só para ter uma guerra melhor, para ter mais força para a batalha, acabou no final de Juízes, a gente vai chegar lá se Deus quiser, no final de Juízes, guerreando entre eles, irmãos, parentes, uma tribo inteira de Israel foi quase dizimada. De 26 mil homens sobraram 500. Por quê? Onde passou um pecado, no final passa uma multidão de pecados. E eu exortei os irmãos naquele dia a olharem para aquilo que está cercando a nossa vida. Quais são as coisas que podem estar sendo uma brecha por onde pode passar um pecado, onde pode passar aquele boi? Nós chegamos então a esse capítulo 2 e ao invés de o autor aos Juízes continuar a narrativa, parece que ele volta atrás. Olha o que está no versículo 1. Havendo Josué despedido o povo, versículo 6, perdão. Havendo-se Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Mas no capítulo 1 falou que Josué estava morto já tinha morrido. Então o que o autor vai fazer? Ele regride um pouco na história para dar um panorama do que serão 300 anos. O capítulo 2 retrata a história de 300 anos de Israel. 3 gerações diferentes. A terceira geração, muitos mais anos, talvez uns 200 e 100 anos para as 2 primeiras. Vai dar um resumo de todo o livro de Juízes. É esse capítulo 2. Se os irmãos querem saber como é a continuação de Juízes, o que Juízes vai falar, está nesse capítulo 2. Josué, então, ainda estava vivo quando começa aqui. Então, o autor volta um pouco no tempo e fala: havendo Josué então despedido o povo, foi cada um para a sua herança. É muito interessante que essa primeira geração conhecia o Senhor. Versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então era uma geração que não só conhecia Deus, mas adorava a Deus. Eles viveram o período inicial de tomada de Canaã, que está todo o livro de Josué, e o livro de Josué é o parâmetro de comparação, é o ponto de comparação. Você quer comparar uma história boa de um povo fiel? Olhe para Josué.
Quer conhecer a história de um povo ruim? Olhe para o texto de Juízes. Juízes vai se remeter várias vezes a Josué, porque Josué é o padrão. Tudo que está abaixo de Josué tem algo errado. O povo da época de Josué, então digamos os avós da nossa história, viveram com Josué, viram tudo que o Senhor Deus fez pela mão de Josué, todas as conquistas da terra, e adoravam o Senhor, buscavam o Senhor continuamente, servia naquelas festas anuais judaicas, buscava exclusivamente o Senhor. Versículo 8: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gades. Josué morre, o principal líder. Eu destaquei no primeiro sermão que Josué é chamado de servo de Deus somente na hora da sua morte. Começa o livro de Josué dizendo assim: Josué, servo de Moisés. No momento em que Josué morre, é declarado que ele se torna servo de Deus. Essa é uma característica muito importante, meus irmãos. É muito comum a gente gostar de usar o termo: aquela pessoa é um servo de Deus, aquela pessoa é um servo que busca a Deus. Mas o padrão é Josué. O padrão primeiro era Moisés, servo de Deus. O segundo padrão foi Josué, servo de Deus. E Josué só conseguiu receber essa honraria de ser chamado servo de Deus no momento da sua morte, porque Deus olhou para a sua vida e Josué foi considerado alguém que seguiu a palavra do Senhor. Como a gente falou no primeiro sermão, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Se a gente tivesse que comparar a nossa vida de Josué, a gente receberia o título de servo de Deus? Pensando no que Josué fez, é claro, ninguém vai entrar numa guerra, ninguém vai precisar pegar uma espada, ser um grande general na batalha como Josué foi. Mas Josué, a primeira missão dada a ele é continuar o que Moisés fez. Como? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Josué 1, versículo 9, os irmãos poderão ver depois. Essa foi a ordem de Deus: ser forte e corajoso, Josué, meditando na minha palavra de dia e de noite. Temos esse padrão em nossa vida? De ter a Bíblia aberta de dia e de noite, logo de manhã ser a primeira coisa que a gente quer fazer, antes de dormir. Diz que Davi é considerado um dos grandes salmistas, talvez o maior de todos os salmistas, e é muito interessante que a coisa que ele mais destaca nos seus salmos, e uma das características que se repetem bastante, é que de manhã ele lembrava do que o Senhor fez durante o dia e meditava na sua vida durante o dia, comparando com a Bíblia à noite. E de manhã ele lia a palavra de Deus, ou ele orava pelo menos a Deus quando não tinha acesso à palavra, que naquela época não eram livros assim, era bem difícil, mas ele orava e pedia para que Deus o acompanhasse durante o dia. Acordamos de manhã pedindo: Senhor, me acompanha durante o dia. Vamos dormir e falamos assim: Senhor, às 6 horas da manhã eu estava chegando no meu trabalho, ou estava no meio do caminho do ônibus. Meio-dia eu fui almoçar, 18 horas eu estava voltando para casa. Olha as coisas que eu fiz, Senhor. Tudo está de acordo com a sua palavra? Josué foi alguém que meditou de dia e de noite. Ele se tornou um padrão e aquela geração imitou ele. Existia um líder que meditou na palavra de Deus de dia e de noite. Aquela geração conhecia Deus. Mas a segunda geração já se esqueceu de Deus. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais, ou seja, morreram, toda aquela geração, e outra geração após eles, os seus filhos, no caso, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Preciso fazer um destaque nesse termo conhecia. O verbo ajuda a entender melhor quando a gente pensa assim: não se lembrava do Senhor. Nós estamos no ano 2018.
A gente conhece as histórias do Egito, do Êxodo. A gente conhece como Deus entrou em Jericó, como o povo entrou em Jericó depois de rodear a cidade 7 vezes, então tocaram a trombeta e as muralhas caíram. Todos nós conhecemos muitas histórias desse período. Aquele povo conhecia também. Os pais provavelmente contaram para eles, mas eles se esqueceram do Senhor e dos seus grandes feitos. O que eles preferiram fazer? Lembra-se do primeiro sermão, que o povo falou assim, Judá falou para Simeão, vem cá comigo, vamos vencer essa guerra. Judá foi bem, José foi bem, mas as outras tribos começaram a dizer assim, puxa, é melhor deixar alguns vivos. Teve uma tribo que deixou só uma pessoa viva, mas essa pessoa construiu uma cidade em culto a outros deuses. Teve uma tribo que deixou alguns vivos, e essas pessoas começaram a habitar no meio deles. Teve uma outra tribo que subiu e a outra tribo falou assim, a gente não consegue vencer, a gente vai habitar no meio deles. Tudo isso começou a ter possibilidades para a vida do povo de Israel começar a pensar, talvez tenha algo melhor do que meditar na palavra de Deus diariamente. Talvez tenha deuses melhores para serem cultuados do que o único Deus. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Os pais adoravam, os avós, melhor dizendo, adoravam exclusivamente a Deus. É a geração de Josué, as pessoas que viram o que Josué fez. Os filhos já não se lembravam mais, ou provavelmente se motivaram a esquecer. Falaram assim, tem coisa mais importante para a nossa vida do que ficar cultuando a Deus. Tem outros deuses aqui que a gente pode fazer aliança com os povos para não ter mais guerra. Vamos servir aos deuses deles. Os filhos começam a se esquecer de Deus e a adorar outros deuses. O que Deus acontece nisso? Deus se ira. Toda vez que a gente abandona o culto a Deus e se entrega ao culto a qualquer outra coisa, Deus se ira. Toda vez que a gente coloca mais importância no trabalho, mais importância no dinheiro, mais importância numa pessoa, saúde, isso pode despertar a ira de Deus. Porque é você dizer assim, tem algo que eu dependo mais do que Deus. Tem uma coisa que é mais importante do que Deus. Eu sei viver sem Deus, mas eu não sei viver sem isso. Isso é um ídolo. Toda vez que a gente entende que há alguma coisa que é criada, ou seja, que não é eterna, a gente diz, é mais importante do que Deus, se tornou um ídolo. Ídolo não é só a imagem que é construída de madeira e de pedra. Ídolos são, às vezes, coisas que é só ver o número no final do mês na conta bancária um pouco vermelho e o desespero começar a bater e não descansar no Senhor. Um ídolo pode ser o momento que a gente escuta no rádio dizendo assim, os caminhoneiros estão em greve, os caminhoneiros estão pedindo que os alimentos cheguem no mercado, provavelmente os mercados vão começar a dar 5 itens de um produto só por pessoa, e a pessoa se desespera e fala assim, eu preciso ter comida para um ano. Eu não confio em Deus que Ele pode prover. E nisso, essas coisas são parecem tão pequenas, né? Não, mas ela tem chance de comprar para um ano comida. Ela tem dinheiro para isso. Ela pode ir lá fazer, ok, pode realmente. Mas o meu próximo que está do lado, que vai chegar no mercado, não vai ter o arroz e o feijão, porque alguém levou 50 sacos. Uma coisa pequena pode aumentar de volume, pode aumentar de tamanho. Ontem mesmo minha esposa pediu para comprar cenoura, eu cheguei no mercado, não tem cenoura. Não tem arroz, não tem feijão. Perguntei, moço, onde que é o corredor do feijão? A primeira vez que eu estava indo buscar feijão aqui no mercado, eu não sabia onde era o corredor. Onde que é o corredor do feijão e do arroz? Falou, olha, se você quiser arroz integral, eu te mostro onde é, porque os outros não tem mais. Provavelmente essa greve vai durar 1, 2 dias, 3 e acaba. Mas a pessoa não pode descansar. Ela precisa de mais coisas. Nesse momento,
a sua satisfação, a sua tranquilidade virou um ídolo na vida daquela pessoa. E tudo isso é você adorar mais alguma coisa do que a Deus. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estava em grande aperto. Quando, pouco antes de Moisés falecer, diz que Deus passa uma lei para ele transmitir ao povo, dizendo assim: se vocês se curvarem a outros deuses, eu destruirei vocês. Foi essa a palavra de Deus. Eu destruirei vocês, levarei vocês para um exílio, para uma terra muito distante, não essa terra que emana leite e mel, vocês nunca mais não terão acesso a essa terra, vocês passarão muito tempo no exílio. Eu destruirei vocês. Esse povo se dobrou a outros deuses. Baalim significa senhores. Esse povo se dobrou a senhores, adotaram outros senhores sobre sua vida. Jesus falou: ou você tem um Senhor no coração, ou você tem outro. Ou você é servo da riqueza, ou você é servo de Deus. Poderia ampliar isso. Ou você é servo do trabalho, ou você é servo de Deus. Ou você é servo da sua família, ou você é servo de Deus. Lembre-se que Josué foi considerado servo de Deus no último momento da sua vida. Por que ele foi considerado servo de Deus? Olharam para a vida dele e falaram: ele serviu exclusivamente a Deus. A gente pode dizer que as outras pessoas são servos de Deus, mas o padrão da Bíblia é muito alto. O padrão da Bíblia é elevado. Josué precisou viver 110 anos meditando na lei de dia e de noite, sendo um dos 2 espias que disseram: não, eu confiarei no Senhor mesmo tendo gigantes na terra. Ele foi considerado servo porque o padrão da vida dele foi extremamente alto. Podemos chamar os outros de servos? Podemos, mas o padrão é elevado. A pessoa tem que ter esse padrão de vida. Queremos ser chamados de servos de Deus? Qual o padrão da nossa vida? Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes. Primeiro o Senhor faz o quê? Se ira e começa a destruir o povo, com espoliadores, com alguém que ia tomar os bens deles. Vocês não se preocupam com o dinheiro? Vocês se preocupam com estar em segurança, em paz? Bom, vocês não terão paz. É isso que Deus fala. Então Deus envia espoliadores, coloca a guerra, e diz que durante o período de juízes é o período onde Israel mais vai guerrear. Israel vai ser submisso a outros povos por muito tempo. Israel só fica em paz quando Davi morre. Davi unifica o reino. Então durante o reino de Salomão não há muita guerra. Mas até lá se passam 400 anos. 400 anos da mão de Deus pesando dia e noite. 400 anos de midianitas sucumbindo o povo. Seus irmãos talvez conheçam a história de Gideão, que livrou Israel dos midianitas. Gideão é um dos juízes. Outro juiz famoso é Sansão. É alguém que livrou Israel dos filisteus. Mas o destaque do texto daqui a pouco vai ser importante. Deus via o povo sofrendo e Deus se compadecia do povo. Olha o versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Essa segunda geração não fez como os pais. O texto fala, eles se prostituíram com os outros deuses. Eu acho que prostituição é pior que idolatria. Idolatria única. Eu tenho um Deus e eu falo assim, esse é meu Deus exclusivo. Prostituição é pior. Prostituição é você dizer assim, eu tenho o Senhor, mas eu tenho esse Deus, eu tenho aquele Deus e aquele Deus, eu sirvo os 4. Isso é prostituição. É adultério. É você estar num casamento, numa aliança com Deus, mas você querer viver vários casamentos. Para Deus isso é pior.
Porque Deus não se relaciona com os outros deuses, porque os outros deuses não existem. Para Deus isso é pior. Para Deus isso é prostituição. Quando você quer servir a Deus e a riqueza, Jesus fala, não pode ter dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o outro. E o Deus que você escolher vai mudar a sua vida. Tem um livro muito pequenininho, mas ele é uma preciosidade. Saiu há uns 2, 3 anos aqui no Brasil, se chama Você se torna aquilo que adora. Você precisa de dinheiro? Dinheiro é o Deus da sua vida? Você vai ficar ganancioso e você vai se encurvar e vai adorar esse dinheiro. Um dia você vai falar assim, não consigo respirar. Eu já contei a história da pessoa que em 2009, ao perder 2 milhões de dólares, se suicidou no dia seguinte. Só que ele tinha 40, 50 milhões ainda na conta. O dinheiro se tornou o você se torna aquilo que adora. A gente é chamado de cristão porque adoramos a Jesus Cristo. Você se torna um pequeno Cristo se você adora verdadeiramente a Cristo. Essa é a segunda geração. A primeira conhecia Deus, se lembrava do que Deus fez, adorava exclusivamente a Deus. A segunda geração dos pais, dos avós, agora a geração dos pais, não conhecia Deus, tinha diversos deuses, servia a diversos senhores. Deus pesou a mão durante 300 anos. A terceira geração, no versículo 18, vai dizer assim: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como um juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia, tinha compaixão deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus suscitava juízes para livrar. Esses juízes se tornavam líderes. Qual que era o padrão de liderança? Josué. Eles deveriam ser iguais a Josué, viver uma vida reta, viver uma vida que meditava na palavra de dia e de noite. Gideão não foi um deles. Diz que Gideão, em determinado momento, dá o nome para o seu filho de Abimeleque. E Abimeleque significa filho do rei. Gideão se coloca numa posição que não era dele. Sansão é bem pior. Os irmãos conhecem a história de Sansão, quanto ele tinha problema com mulheres e o quanto isso foi ruim até mesmo para Israel. Mas durante determinado momento os juízes livravam Israel do sofrimento, porque Deus se compadecia. Juízes falhos, juízes pecadores. Aguardava-se um rei. O livro de Juízes vai terminar assim: naquela época, cada um fazia o que queria, porque não tinha um rei sobre Israel. E quando cada um faz o que quer, não sai coisa boa disso. Versículo 19: sucedia, porém, que falecendo o juiz, ou seja, Deus salvava o povo por intermédio de um juiz, de um líder, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais. Essa geração é pior ainda. Seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que não para enquanto não conseguir o que quer. Quando uma pessoa é escravizada por um ídolo, ela não para enquanto não conseguir o que quer. Se esse ídolo é dinheiro, enquanto a minha conta não estiver tranquila, eu vou me matar. Vou trabalhar horas e horas e o resto deixa para lá. Família sofre, igreja é abandonada, porque o ídolo é o dinheiro. Talvez o maior ídolo de nossos tempos é o sexo. Por isso que todas as propagandas são de cunho sexual, porque chama a atenção. As pessoas são obstinadas por conta disso. As pessoas se escravizam por conta disso e não se livram facilmente. Só se livra quando se conhece verdadeiramente o Senhor. Deus suscitava juízes para livrar o povo naquela época. Mas era o juiz morrer, o que o povo fazia? Voltamos aos outros ídolos. Se esquecia de Deus de novo e se tornava pior do que a geração anterior. E isso 300 anos. 10 gerações talvez. Uma pior que a outra. Tanto é que os primeiros juízes, e logo a gente entra nesses textos,
vai dizer que eles serviam ao Senhor. Mas um dos últimos juízes, que é Sansão já servia os outros deuses juntos. O próprio juiz abria mão de servir a Deus. Só pior. Por onde passa um boi, passa uma boi. Versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o meu caminho, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. A ira do Senhor se acendeu a tal ponto que falou: vocês vão sofrer durante os 300 anos. Vocês não querem servir aos outros deuses? A consequência é: estão quebrando a minha aliança, estão se prostituindo, estão saindo do meu casamento, da minha aliança, se prostituindo contra os deuses. Não era isso que vocês queriam? O que eu prometi antes de vocês fazerem isso? Destruição. É isso que o Senhor vai fazer. Parece não ter esperança. Vai ficar 300 anos e só piora. Vai ficar tanto tempo e nenhuma solução parece surgir. Até mesmo aqueles juízes que deveriam livrar o povo começam a se denegrir no final, começam a ir por outros caminhos. A Bíblia não é a história dos juízes, não é a história de Gideão, não é a história de Sansão, nem mesmo de Josué. A Bíblia conta a história de Deus, conta os atos de Deus. Se não fosse por Deus, realmente não havia esperança. Se não existisse um rei supremo e soberano, cada um ia fazer o que quiser. E quando cada um faz o que quiser, não há esperança. Mas a história de Deus. Por isso eu deixei para ler os versículos 1 a 6 do capítulo 3 agora, para a gente ver que há esperança. Capítulo 3, versículo de 1 a 6. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Bom, esse finalzinho aqui se aplica exatamente a Sansão. Sansão é alguém que pegou esposas de outros povos e começou a adorar os deuses de outros povos. Mas o que eu quero chamar de destaque é o versículo 2. Por que o Senhor permitiu tanto sofrimento? Por que o Senhor não levantou um juiz perfeito naquela época, íntegro, que livraria o povo de uma vez? Mais do que isso, por que Deus não antecipou o que ele fez com Davi, de unificar e dar paz ao povo? Por que Deus não fez nessa época? Por que só foi fazer com Davi, quando surge o primeiro Saul antes, mas depois Davi é o primeiro rei de Israel, todo unificado, sem guerra, em paz? Por que Deus não faz isso antes? Tem um motivo, e esse motivo é misericórdia. Esse motivo é preparar o povo para um dia ter paz. Esse motivo é preparar o povo para um dia não viver mais essas guerras. É preparar o povo para um dia adorar exclusivamente o Senhor. Versículo 2 diz assim: por que Deus permitiu isso? Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra.
Os pais guerrearam muito, mas os filhos não. Os filhos começaram a fazer aliança. Deixa ela viva. E depois fizeram mais aliança, mais aliança, mais aliança, e esqueceram até mesmo de como guerrear. O Senhor colocou essas nações oprimindo para ensinar a guerra. Para ensinar que no mundo nem tudo é bom, belo, em paz, em harmonia. É para ensinar que nas nossas vidas nem tudo vai sair de acordo com o que a gente quer. É para ensinar que no final do mês pode acontecer que a conta fique no vermelho. É ensinar que alguém da nossa família pode ficar doente. É ensinar que a gente pode perder o emprego. Mas é ensinar que a gente precisa depender do Senhor. Por que tem provações em nossa vida? Por que tem lutas? Tiago diz, para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça perseverando, para que a gente se apegue mais ao Senhor. Os juízes eram imperfeitos, os juízes tinham seus problemas. Sansão tinha problema na área sexual. Gideão, no seu orgulho, era alguém que era altivo, era alguém que se orgulhava do que fazia. Todos imperfeitos, mas eles apontavam para o juiz perfeito. Jesus Cristo é alguém que viveu essas guerras, é alguém que viveu as provações e lutas que a gente viveu, é alguém que passou a sua vida inteira momentos piores que esses próprios juízes, que esse próprio povo, momentos piores do que qualquer um de nós, mas é alguém que até o final dependeu de Deus. Depender é: Senhor, seja feita a tua vontade. Como que Jesus Cristo viveu a sua vida dependendo de Deus? Senhor, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Uma vida sem conhecimento de Deus é uma vida que diz: eu não preciso de Deus. Eu não quero saber quem Deus é. Eu não quero saber o que Ele fez. Eu não quero saber o que isso importa para a minha vida. Cristãos querem conhecer a Deus mais e mais. A gente tem limitação de tempo, às vezes a gente tem limitação de conhecimento, mas a gente tem que buscar conhecer mais a Deus. Como pode ser feito isso? 2 momentos na semana, toda semana a igreja proporciona: culto de manhã, escola bíblica dominical na sequência. 2 momentos de conhecer a Deus. Na semana, essa é a única geração na história, daqui de uns 300, 400 anos para cá, que tem uma Bíblia em sua casa. Durante mais de 1500 anos, e eu pensando só de Cristo para frente, ninguém tinha uma Bíblia na sua casa. As pessoas faziam questão de estar todo domingo na igreja para ouvir. Apocalipse é um livro tão interessante, porque as pessoas só escutavam ele uma vez. E depois elas tinham que memorizar. Por isso tem tantas imagens do Antigo Testamento. Fala de dragão, fala de serpente, de estrela, de anjo. Tudo coisa do Antigo Testamento. As pessoas precisavam gravar, porque só ia escutar uma vez na vida e provavelmente no outro dia talvez corria o risco de morrer. A gente tem um privilégio tão grande. A gente pode cultuar de portas abertas. A gente pode até mesmo pregar o Evangelho. Talvez as pessoas não aceitem, mas a gente pode. Ninguém vai proibir a gente de passar na rua. A gente tem a oportunidade de buscar conhecimento na internet. Há tantos textos que falam de Deus, que ensinam um pouco mais de Deus. A nossa igreja fornece alguns trabalhos como discipulado. Não abra mão das oportunidades. Conheça mais a Deus. Por fim, eu termino com uma exortação aos pais. Os avós conheciam a Deus, adoravam exclusivamente a Deus. Por que os pais, que são os filhos dos avós, já não adoravam mais a Deus? Como os irmãos, alguns chegaram um pouco atrasados, não viram o texto, vou pedir para os irmãos voltarem para Deuteronômio, capítulo 6. Eu preciso destacar alguns pontos desse capítulo. Por que uma geração depois da outra se afastou mais de Deus? Essa é a grande pergunta do texto. Por que os filhos eram sempre piores que os pais?
Porque eu acho que nesse meio do caminho os pais falharam. Os pais falharam em ensinar que há um único Deus. Versículo 4 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Não se esqueça da palavra de Deus. É isso que Moisés está falando. Só que vá além. Você não pode se esquecer de Deus. Você não pode se esquecer da palavra de Deus. Mas você não pode permitir que o seu filho não conheça Deus. É você que vai falar andando pelo caminho, sentado em sua casa, ao deitar-te, ao levantar-te. O padrão que Moisés coloca para os pais é maior do que o padrão para Josué. Deus tinha uma preocupação por Josué. Ele é o grande líder de Israel. Ele vai meditar na lei de dia e de noite. É claro, tem outras pessoas que iriam ensinar naquela época. Os sacerdotes eram responsáveis por isso. Mas Josué deveria estar preparado para ser um grande líder. Como? Meditando na lei de dia e de noite. Quer estar preparado para ser um bom pai? Medite na lei de dia e de noite. Quer preparar o seu filho para ser um bom cristão, um bom homem, uma boa mulher na vida? Sente com ele sempre que você tiver a oportunidade. Desligue a TV. Prefira muitas vezes abrir mão do passeio fora para ter um momento de comunhão em casa. Ou então, faça isso ao andar pelas ruas de São Paulo, ao sair para o interior. Ensine da palavra de Deus andando pelo caminho. Eu brinco não, já falei, isso aí é sério. Falei com a minha esposa, acho que 1 ano atrás, que quando a gente tiver filhos, eu sonho, os irmãos sabem que meu livro da Bíblia favorito é Gênesis, eu já falei várias vezes isso. Mas eu tenho um plano com meu filho, já meio definido, de pegar, ensinar a criação como? E mostrando as coisas da criação. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. Como que eu posso mostrar isso? Sente com seu filho no pôr do sol. Mostre como é perfeito o sincronismo da terra. Mostre que do acaso não pode vir nada disso. Mostre que no quarto dia Deus criou o sol e a lua e as estrelas. No terceiro dia Deus criou o mar. Se você tiver a oportunidade, sente com seu filho à beira da praia. Conte sobre como Deus criou o mar. Há coisas do dia a dia que a gente pode fazer. Você vê o seu cachorro, conte para o seu filho, para a sua filha, como Deus criou o cachorro. São coisas pequenas do dia a dia que podem nos ajudar a falar de Deus. Você vai trabalhar de manhã, explique para o seu filho que você talvez se ausente da sua casa porque é uma obrigação sua como pai, como mãe, manter o sustento da sua casa. Deus disse que os maridos devem amar sua esposa e prover sustento. Fale para o seu filho que talvez o trabalho é difícil, o trabalho é pesado, porque teve um pecado no meio do caminho e a terra começou a produzir cardos e abrolhos. E a terra começou a colocar dificuldades para o homem trabalhar. Não é só ir na árvore e colher. Precisa suar, precisa se esforçar. Há tantas coisas no nosso dia a dia que podem nos ajudar a ensinar a Deus, ensinar sobre Deus. Às vezes você não precisa abrir a Bíblia. O ideal é abrir a Bíblia, mas às vezes a Bíblia não está por perto, apesar que todo mundo tem a Bíblia no celular hoje. Tantas coisas que a gente pode ensinar. Ajude o seu filho a conhecer a Deus. Ajude o seu filho a lembrar do que Deus fez na sua família. Talvez você já passou por alguma experiência na sua família que você fala, se não fosse Deus, era impossível. Seu filho sabe que foi por conta de Deus?
Ou seu filho acha que foi qualquer coisa. Seu filho pensa que às vezes é apenas a medicina. Ensine sobre Deus. Pessoas que conhecem a Deus vivem de acordo. Nós vivemos de acordo com o conhecimento que a gente tem de Deus. Nossos filhos viverão de acordo com o conhecimento que eles têm de Deus. Viva buscando conhecer a Deus. Esse é o único caminho para a vida dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque a sua palavra instrui cada aspecto da nossa vida. Ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a instrução, ela é útil para nos ensinar, ó Pai, a viver toda a boa obra como homens e mulheres habilitados para adorar ao Senhor. Senhor, a sua palavra nos fala de um Redentor que viveu tudo em nosso lugar e que pode ser o nosso grande juiz, aquele que nos liberta de nossas fadigas. Ele já disse em um determinado momento: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos apegarmos a essas promessas. Ajuda-nos, ó Pai, a ensinar os nossos filhos, a ensinar ao povo de nossa igreja, aos outros que não conhecem ainda o Senhor, que a vida eterna é conhecer a Ti e a Jesus Cristo como Salvador. Pedimos isso, ó Deus, no nome do nosso Senhor. Amém.